e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso Dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridos, amados irmãos, com alegria prosseguimos com o nosso projeto de leitura mensal, hoje meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 32. E assim nos diz a palavra: tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Amados irmãos, meditar essa palavra, onde Jesus anuncia a sua paixão, é providencial num dia tão propício em que nós damos início à Santa Quaresma. Esse tempo que nos convida à prática da oração, do jejum e da penitência, mas que também nos convida a meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, sobre a paixão, dizia Santo Afonso de Ligório: alma devota, se queres crescer sempre mais na virtude e de graça em graça, procura meditar todos os dias na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo: não existe exercício melhor para a santificação que meditar na paixão de nosso Senhor. Sobre a meditação da paixão, meus irmãos, também Santo Agostinho dizia que vale mais uma lágrima derramada em memória da paixão de nosso Senhor do que ir a Jerusalém ou jejuar a pão e água. Meus queridos, na palavra que ouvimos, Jesus ensina na intimidade aos seus discípulos. Não queria que ninguém soubesse por onde ele caminhava, porque estava naquele momento preocupado em ensinar aos discípulos, ou seja, ensinar na intimidade aqueles que eram íntimos, e Jesus partilhava da sua palavra, ensinava a sua palavra àqueles que lhes eram íntimos. Nós também somos convidados a aproveitar esse tempo da Santa Quaresma para nos tornarmos íntimos de nosso Senhor e ouvir e aprender diretamente dele a sua santa palavra. Falava de sua paixão, mas os discípulos não compreendiam. Não compreendiam, meus irmãos, porque ainda lhes faltava o Espírito Santo.
o Espírito Santo, que foi derramado de forma prodigiosa no dia de Pentecostes, mas que já começou a ser derramado ali aos pés da cruz, quando nosso Senhor suspira, dá os últimos suspiros de vida. Ali já começa a ser derramado sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles discípulos e discípulas do Senhor, o poder e a força do Espírito Santo. Nós pedimos também e desejamos que, contemplando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado sobre as nossas vidas o poder do seu Espírito Santo. E Jesus não parou na morte, mas como ensinou os discípulos, e morto iria ressuscitar. Ressuscitou. O Pai o ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Nós também, meus irmãos, precisamos ser ressuscitados pelo poder do Espírito Santo de todas as nossas experiências de morte, principalmente a experiência de morte que se trata do pecado, pois a palavra de Deus já diz que o salário do pecado é a morte. E o sangue de nosso Senhor veio nos arrancar, nos libertar das garras do pecado e de Satanás. E pelo poder de seu sangue, pelo poder de sua paixão, sua morte e ressurreição, nós também somos ressuscitados pela graça e obra do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Jesus, que nos ajude, que nos dê força, a partir da contemplação da tua paixão, dos teus sofrimentos, a ressuscitar contigo. Olha para nós, Jesus. Olha para nossas muitas faltas, para as nossas fraquezas e derrama sobre nós uma gota do teu sangue preciosíssimo, para que possamos ressuscitar contigo e um dia contigo participar das alegrias do céu. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.